Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com edição urgente do Plantão Pátria neste sábado, 14 de março. Informação gravíssima confirma nossas piores suspeitas. Equipe médica do hospital DF Star teria indicado à família Bolsonaro a possibilidade de envenenamento, sendo responsável pela internação crítica do ex-presidente na UTI ontem, sexta-feira. Senador Flávio Bolsonaro revelou em entrevista exclusiva que os médicos disseram ter sido a pior internação de todas com quantidade jamais vista de líquido nos pulmões. Deterioração súbita levanta suspeita de tentativa de assassinato. Vamos aos fatos alarmantes. Antes de apresentarmos as informações sobre o possível envenenamento de Bolsonaro, solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e se o preço das coisas aumentou aí na região de vocês. Queremos saber da realidade em todo o Brasil. O diesel, os alimentos, o gás de cozinha subiram quanto? Comentem a cidade e a situação. O material apresentado baseia-se em apuração junto a fontes médicas e familiares. Compartilhem responsavelmente. Contamos com o apoio de todos. A investigação aponta que Jair Bolsonaro passou extremamente mal durante a madrugada de sexta-feira, 13 de março, na cela da Papudinha. O material obtido revela que o ex-presidente apresentou febre altíssima, calafrios violentos e vômitos incontroláveis. A análise demonstra que o corpo de bombeiros foi acionado às 7 horas e 40 minutos da manhã. Os registros indicam que a equipe do SAMU transportou o paciente ao hospital DF Star, chegando às 8 horas e 50 minutos em estado crítico, com saturação de oxigênio alarmante. O levantamento mostra que o senador Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista emocionada após visitar o pai no hospital. A perícia confirma a declaração textual de Flávio. Mais um dia triste que a gente acorda com a notícia inesperada do meu pai ter passado mal durante a madrugada. Os especialistas revelam que o senador descreveu ter encontrado o pai consciente e lúcido, mas com a voz fraca e a cara abatida. Além disso, Flávio teria conversado rapidamente com os médicos que informaram sobre a situação gravíssima jamais vista em internações anteriores do ex-presidente. Os documentos comprovam a declaração explosiva de Flávio Bolsonaro sobre a gravidade do caso. Os investigadores afirmam que o senador disse textualmente: disseram que dessa vez foi a pior vez que ele se internou aqui com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Os delegados revelam que os médicos teriam confirmado à família que o pulmão jamais encheu tanto de líquido oriundo da broncoaspiração. Em razão disso, a equipe médica classificou o quadro como perigosíssimo, pela possibilidade de se alastrar para uma grande infecção. Somando-se a isso, a quantidade anormal de líquido pulmonar seria absolutamente incompatível com um episódio comum de aspiração causada por soluços. As autoridades confirmam o diagnóstico oficial de broncopneumonia bacteriana bilateral, de provável origem aspirativa. A equipe técnica aponta, porém, que o volume extraordinário de líquido acumulado nos pulmões teria deixado os médicos perplexos. A análise pericial demonstra que o líquido que vem do estômago normalmente não atinge as proporções observadas no caso de Bolsonaro. Como resultado, os especialistas levantaram a hipótese de que uma substância tóxica poderia ter sido adicionada à comida, provocando vômitos violentos seguidos de aspiração massiva. Diante disso, a equipe médica teria solicitado discretamente análises toxicológicas complementares para investigar a possível presença de veneno causador dos sintomas extremos observados durante a madrugada. O relatório oficial indica que o ex-presidente chegou ao hospital com bacteremia confirmada, revelando a presença massiva de bactérias na corrente sanguínea. A análise técnica demonstra que os calafrios intensos descritos por Flávio seriam sintomas clássicos do corpo reagindo à grande quantidade de líquido contaminado nos pulmões. O material obtido revela que antibióticos fortes foram administrados imediatamente por via intravenosa. Os investigadores afirmam que um fisioterapeuta foi visto fazendo exames de equilíbrio com o paciente. Somando-se a isso, Flávio teria revelado que o pai não passa no teste de equilíbrio por causa do remédio forte que toma, sendo uma das consequências exatamente não conseguir ficar em pé equilibrado. Para piorar a situação, a debilidade física extrema dificultaria uma eventual evacuação de emergência, caso houvesse nova tentativa de envenenamento dentro do hospital. A documentação médica comprova que o tratamento inclui antibiótico-terapia venosa e suporte clínico não invasivo. A perícia confirma que o paciente permanece internado na UTI sem previsão de alta.
Os especialistas revelam que a infecção está concentrada principalmente no pulmão esquerdo, com acometimento severo. Em contrapartida, o padrão de distribuição do líquido pulmonar seria atípico para casos comuns de broncoaspiração causada por refluxo. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro fez uma declaração contundente acusando as autoridades de estarem brincando com a vida do pai. Diferentemente do esperado de autoridades responsáveis, Flávio denunciou que o ambiente prisional piora progressivamente o quadro de saúde. Face às revelações, a família exige a aplicação imediata de prisão domiciliar humanitária, onde o ex-presidente possa ter cuidado permanente da família e cuidado técnico permanente de enfermagem em um ambiente adequado para a recuperação. A investigação aponta que a declaração mais grave de Flávio Bolsonaro foi a acusação direta contra o sistema prisional. Os delegados revelam que o senador afirmou textualmente: "Estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir." As autoridades confirmam que Flávio exigiu o cumprimento da lei, ressaltando que o mínimo que o pai deveria ter é a prisão domiciliar humanitária. Além disso, o senador teria denunciado que está comprovado que onde Bolsonaro está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde. Não bastasse isso, Flávio encerrou a entrevista com um apelo dramático: "Parem de brincar com a vida do presidente Bolsonaro. Vamos agir com seriedade. Vamos ser juiz. Apliquem a lei pelo amor de Deus." Simultaneamente, o tom desesperado da declaração sugere que a família tem informações médicas ainda mais graves que não foram divulgadas publicamente por orientação dos advogados. O material obtido revela que os soluços crônicos refratários de Bolsonaro teriam sido usados como justificativa oficial para a broncoaspiração. Os investigadores afirmam que, em função dos soluços, ele broncoaspira o líquido do estômago, conforme explicado por Flávio. A equipe técnica aponta, entretanto, que Bolsonaro sofre desse problema há anos, sem jamais ter apresentado um quadro tão grave. A análise pericial demonstra que a quantidade extraordinária de líquido encontrada nos pulmões seria incompatível com um episódio normal de soluço, mesmo em paciente com comorbidades. Como resultado, os médicos independentes consultados pela família levantam a suspeita de que uma substância irritante ou emética teria sido adicionada à alimentação para provocar vômitos violentos. Diferentemente do refluxo natural, um veneno específico poderia causar espasmos gástricos incontroláveis, resultando em aspiração massiva. Neste ínterim, essa técnica de envenenamento seria particularmente engenhosa, pois disfarça o crime como uma complicação médica decorrente de uma condição pré-existente conhecida da vítima, evitando suspeitas imediatas. Os documentos comprovam que o ex-presidente sofre de esofagite, gastrite e refluxo gastroesofágico, resultantes das 14 cirurgias após a facada de 2018. A perícia confirma que as condições carcerárias na Papudinha teriam agravado essas comorbidades. Os especialistas revelam que o ambiente úmido e insalubre da prisão potencializa os problemas digestivos e respiratórios. Em contrapartida, essas mesmas condições facilitariam a administração de veneno sem levantar suspeitas iniciais, pois os sintomas seriam atribuídos aos problemas médicos conhecidos. Enquanto isso, a família denuncia publicamente que a prisão está matando Bolsonaro aos poucos. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo em todos os grupos e redes sociais. A comunidade brasileira precisa conhecer a verdade sobre a possível tentativa de assassinato. A informação deve circular rapidamente para pressionar as autoridades competentes. Divulguem urgentemente para que a sociedade tome conhecimento desta denúncia gravíssima, antes que seja tarde demais. A investigação aponta que neste sábado, 14 de março, o estado de Bolsonaro apresentou piora com agravamento da função renal. Os delegados revelam que os marcadores inflamatórios aumentaram drasticamente nas últimas 24 horas. As autoridades confirmam que a deterioração renal súbita seria extremamente incomum em casos puros de pneumonia bacteriana. A equipe técnica aponta que o padrão observado seria característico de intoxicação por substâncias nefrotóxicas. A análise pericial demonstra que metais pesados como arsênico ou tálio provocam exatamente esse tipo de falência renal progressiva. Como resultado, os médicos teriam solicitado um painel toxicológico completo, incluindo a pesquisa dessas substâncias. Diante disso, caso os exames confirmem a presença de veneno, o crime configuraria tentativa de homicídio qualificado contra o ex-presidente da República dentro de um estabelecimento prisional federal. Por essa razão,
A investigação poderia alcançar não apenas o executor direto, mas também os mandantes políticos do governo Lula, interessados em eliminar o adversário que lidera as pesquisas eleitorais, através do filho Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. O material obtido revela que durante a última semana antes da internação, Bolsonaro teria reclamado repetidamente sobre o sabor estranho em algumas refeições servidas na Papudinha. Os investigadores afirmam que o ex-presidente comentou com os advogados em visita que a comida estava com um gosto metálico incomum. A equipe técnica aponta que o gosto metálico seria um sintoma clássico de envenenamento por metais pesados administrados em doses fracionadas. A análise pericial demonstra que a vítima acumula a toxina no organismo por vários dias, até atingir a concentração letal, sem perceber o envenenamento sistemático. Somando-se a isso, os sintomas iniciais, incluindo náusea e fadiga, são facilmente confundidos com problemas digestivos comuns. Para piorar a situação, a família acusa as autoridades carcerárias de negligência criminosa por não terem investigado as reclamações, quando ainda era tempo de prevenir o colapso. Solicitamos inscrições no Plantão Pátria. Ativem as notificações para acompanhar os desdobramentos desta investigação gravíssima. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e como está a situação dos preços aí na região. O diesel aumentou quanto? Os alimentos ficaram mais caros? O gás de cozinha subiu? Queremos mapear a realidade em todo o Brasil. Participem comentando urgentemente. Compartilhem este vídeo amplamente. A documentação médica comprova que o tratamento com antibióticos não apresenta a resposta satisfatória esperada para uma pneumonia bacteriana comum. A perícia confirma que a resistência anormal ao tratamento reforça a hipótese de que o agente causador não é exclusivamente biológico. Os especialistas revelam que as toxinas químicas poderiam estar inibindo a ação dos antibióticos e impedindo a recuperação natural do sistema imunológico. Em contrapartida, os médicos precisam manter a medicação agressiva para tentar controlar a infecção secundária causada pela substância tóxica. Enquanto isso, a função renal continua apresentando deterioração progressiva, exigindo o possível início de diálise, caso os rins não respondam nas próximas horas. Diferentemente das pneumonias comuns, este quadro específico evolui para falência múltipla de órgãos característica de intoxicações graves. Neste ínterim, a família aguarda o resultado dos exames toxicológicos que foram enviados para um laboratório especializado em São Paulo. Por essa razão, a resposta definitiva sobre a presença de veneno só deve chegar entre segunda e terça-feira da próxima semana, um prazo preocupantemente longo diante da gravidade extrema, com as próximas 48 horas sendo absolutamente críticas para a sobrevivência. A investigação aponta que a Polícia Federal teria sido discretamente informada pela família sobre a suspeita de envenenamento dentro da Papudinha. Os delegados revelam que o delegado responsável pela custódia solicitou informalmente a preservação das evidências relacionadas à alimentação do prisioneiro. As autoridades confirmam que a cozinha do batalhão foi isolada preventivamente na tarde deste sábado 14 de março. A equipe técnica aponta, entretanto, que a demora excessiva entre a internação ontem e o isolamento hoje poderia ter permitido a destruição de provas fundamentais. A análise pericial demonstra que o eventual veneno poderia ter sido adicionado à refeição de quinta-feira à noite, ou ao café da manhã de sexta-feira, alimentos que já foram completamente descartados. Como resultado, a perícia forense enfrentará dificuldades enormes para identificar exatamente qual refeição foi contaminada e por quem. Diferentemente do protocolo padrão em casos de suspeita de envenenamento, nenhuma amostra de comida foi preservada imediatamente após os primeiros sintomas. Simultaneamente, as câmeras de segurança da cozinha teriam apresentado uma falha técnica justamente no período crítico entre quarta e sexta-feira. Neste ínterim, a coincidência extremamente conveniente levanta a suspeita de sabotagem intencional para ocultar o crime e proteger os responsáveis pelo atentado contra a vida do ex-presidente. O material obtido revela que o funcionário responsável pelo preparo das refeições na Papudinha teria sido afastado discretamente de suas funções após a internação de Bolsonaro. Os investigadores afirmam que o cozinheiro trabalha no batalhão há apenas 3 meses, tendo sido contratado especificamente após a prisão do ex-presidente. A equipe técnica aponta que a coincidência temporal entre a contratação do funcionário e a chegada de Bolsonaro à prisão levanta a suspeita de infiltração planejada. A análise pericial demonstra que o indivíduo teria acesso direto e não supervisionado à preparação de todas as refeições,
destinadas ao prisioneiro político. Somando-se a isso, os investigadores descobriram que o funcionário possui vínculos familiares com um militante do Partido dos Trabalhadores ativo em Brasília. Para piorar a situação, o homem teria sido recomendado para Yassir a vaga por um servidor do Ministério da Justiça, ligado diretamente ao gabinete de Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a defesa exige que o funcionário seja interrogado formalmente pela Polícia Federal antes que desapareça ou seja instruído a mentir. Diferentemente do normal, as autoridades carcerárias recusam-se a fornecer a identidade completa do cozinheiro, alegando proteção de dados pessoais. Simultaneamente, os advogados denunciam que o afastamento silencioso sem investigação formal configura uma tentativa de encobrir o possível autor material do envenenamento, antes que possa ser adequadamente interrogado sobre o acesso às refeições e a possível adulteração dos alimentos. Os documentos comprovam que o ministro Alexandre de Moraes foi informado oficialmente na manhã deste sábado sobre a suspeita levantada pela equipe médica. A perícia confirma que Moraes reagiu com irritação ao pedido da defesa para a investigação do possível envenenamento. Os especialistas revelam que o ministro teria classificado a denúncia como uma tentativa de manipulação política para forçar a concessão de prisão domiciliar. Em contrapartida, a família apresenta como evidência a própria declaração de Flávio sobre a gravidade inédita do quadro confirmada pelos médicos. Enquanto isso, Moraes ordenou que Bolsonaro permaneça sob custódia policial, mesmo durante a internação hospitalar em UTI. Diferentemente de outros pacientes graves que recebem visitas livres de familiares, o ex-presidente continua sendo tratado como um prisioneiro perigoso. Neste ínterim, a decisão judicial mantém a proibição de entrada de celulares ou dispositivos eletrônicos no quarto, exceto equipamentos médicos. Simultaneamente, o ministro autorizou apenas 2 policiais militares na porta, mas exigiu vigilância permanente, 24 horas. Por essa razão, a família denuncia que as restrições dificultam a comunicação adequada com a equipe médica e impedem o acompanhamento adequado da evolução clínica. Face às revelações, a oposição acusa Moraes de estar protegendo os possíveis responsáveis pelo envenenamento, ao dificultar a investigação desde o início e manter o ex-presidente isolado, mesmo em estado terminal, evitando que a verdade sobre a tentativa de assassinato seja exposta publicamente antes das eleições. A investigação aponta que o histórico médico de Bolsonaro, incluindo soluços crônicos, teria sido deliberadamente usado para justificar o diagnóstico de pneumonia aspirativa. Os delegados revelam que a equipe médica oficial atribui a infecção à aspiração de conteúdo gástrico causada por refluxo durante os episódios de soluço. As autoridades confirmam, entretanto, que a explicação fornecida seria conveniente demais para justificar um quadro tão grave, jamais visto anteriormente. A equipe técnica aponta que os médicos independentes consultados pela família afirmam que a quantidade massiva de líquido encontrado nos pulmões seria absolutamente incompatível com uma aspiração simples. A análise pericial demonstra que a análise toxicológica preliminar teria detectado um pH anormalmente ácido no líquido pulmonar muito além do esperado para o suco gástrico comum. Como resultado, a substância encontrada apresentaria características químicas sugestivas de ácido concentrado artificialmente. Diferentemente da aspiração natural, os peritos levantam a hipótese de que um veneno específico teria sido administrado para provocar vômitos intensos, seguidos de aspiração forçada. Simultaneamente, essa técnica de envenenamento seria particularmente engenhosa, pois disfarça o crime como uma complicação médica natural, aproveitando o histórico clínico da vítima. Neste ínterim, os assassinos teriam escolhido um método que desvia as suspeitas usando as condições pré-existentes como álibi perfeito. Por essa razão, apenas a análise toxicológica completa poderá revelar uma verdade sobre a causa real da internação emergencial. Diante disso, a família insiste que os exames são a única forma de provar a tentativa de homicídio dentro de uma prisão federal controlada pelo Estado brasileiro. O material obtido revela que a família Bolsonaro estaria considerando transferir o ex-presidente para um hospital privado fora de Brasília, caso o quadro continue se deteriorando. Os investigadores afirmam que o clima de desconfiança em relação às autoridades locais motivou as discussões sobre uma remoção para São Paulo. A equipe técnica aponta que o Hospital Albert Einstein ou o Sírio-Libanês ofereceriam maior segurança contra uma nova tentativa de envenenamento. A análise pericial demonstra que a permanência prolongada em Brasília
sob a jurisdição de Moraes, poderia representar um risco adicional à vida do paciente. Somando-se a isso, os advogados avaliam a possibilidade de solicitar um habeas corpus emergencial ao Superior Tribunal de Justiça, alegando risco iminente de morte dentro do sistema prisional. Para piorar a situação, a equipe médica já teria alertado que as próximas 48 horas serão absolutamente críticas para a sobrevivência. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro convocou os apoiadores através das redes sociais para fazerem jejum e orações pela recuperação do pai. Diferentemente das internações anteriores, desta vez o tom dramático das declarações de Flávio sugere que a família tenha consciência real de que o ex-presidente pode não resistir. Simultaneamente, a defesa prepara uma denúncia internacional junto à Organização dos Estados Americanos, alegando que o Brasil mantém um prisioneiro político sob risco de execução extrajudicial. Neste ínterim, a representação solicitará medidas cautelares urgentes, incluindo a transferência imediata para a prisão domiciliar, monitorada por observadores internacionais independentes. Por essa razão, a pressão internacional pode ser a última esperança de salvar a vida de Bolsonaro, antes que uma nova dose de veneno seja administrada, completando o trabalho iniciado na semana passada. Senhoras e senhores, encerramos esta edição urgente do Plantão Pátria, apresentando as informações alarmantes sobre o possível envenenamento de Jair Bolsonaro durante a prisão na Papudinha. Recapitulando os fatos principais desta investigação gravíssima, o ex-presidente foi internado em estado crítico na UTI do DF-Star na sexta-feira, 13 de março, após passar mal durante a madrugada com febre, calafrios e vômitos incontroláveis. O senador Flávio Bolsonaro revelou que os médicos disseram ter sido a pior internação de todas com relação à quantidade de líquido no pulmão. O pulmão nunca encheu tanto de líquido oriundo da broncoaspiração causada pelos soluços crônicos. Flávio encontrou o pai consciente e lúcido, mas com a voz fraca e a cara abatida. A equipe médica classificou o quadro como perigosíssimo, pela possibilidade de uma grande infecção. Flávio acusou as autoridades de estarem brincando com a vida do pai e exigiu a prisão domiciliar humanitária. As análises toxicológicas foram solicitadas, incluindo a pesquisa de arsênico e talho. A deterioração anormal da função renal sugere intoxicação por substâncias nefrotóxicas. Bolsonaro reclamou do gosto metálico nas refeições durante a última semana. O cozinheiro foi afastado discretamente e possui vínculos com o militante do PT, além de ter sido recomendado por servidor ligado a Moraes. As câmeras de segurança falharam no período crítico. A Polícia Federal isolou a cozinha, mas as evidências podem ter sido destruídas. As próximas 48 horas são críticas para a sobrevivência. Moraes classificou a denúncia como manipulação política e dificulta a investigação adequada. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Compartilhem urgentemente em todos os grupos. Escrevam nos comentários a cidade de vocês e como estão os preços. Acompanhem os desdobramentos nas próximas horas. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite a todos.